Bom, pessoal, agora o que nós vamos fazer é determine e classifique os pontos críticos da função de duas variáveis que está aqui. Bom, aí eu tenho dado, né, uma regrinha que eu vou lembrar para vocês aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer é derivar em relação a x igual a zero, derivar em relação a y igual a zero e eu vou achar os pontos críticos. Então vamos fazer a primeira coisa. Primeira coisa, derivada em relação a x. Vamos colocar assim. O que eu vou fazer? Inicialmente, vamos derivar. Então, o x é a variável, passa para frente. Vai dar 12, porque o 4 multiplica pelo 3x. Lá em cima, menos 1 dá 3. Passa para frente, mais 8 vezes 3, 24x ao quadrado. Também passa para frente, dá menos 36x na 1. Derivada de 6x é zero, porque não tem x aqui. 6x não. 6y ao quadrado é zero. Derivada de 12y, não tem x, é zero. E derivada de 4 também é zero. Então tá, isso aqui nem precisava ter colocado. Então, na verdade, o que nós temos de derivada é 12x ao cubo mais 24x ao quadrado menos 36x. Tá aí. Também está dizendo que nós temos que igualar a zero para poder achar os pontos críticos. Então, colocando aqui 12x ao cubo mais 24x ao quadrado menos 36x igual a zero. Eu estou vendo que tem duas coisas que eu posso botar em evidência aqui. Posso colocar o 12, que tem todos aqui, tem 12, ó. Então eu posso colocar... E o x também. Então, para vocês entenderem bem, eu vou colocar em evidência, eu vou dividir por 12x. Todos eles são divisíveis por 12x. E aí, eu coloco 12 vezes x aqui. E aí, antes de multiplicar, eu divido 12 por 12 dá 1, x, 3 vezes x dá x ao quadrado. 24 por 12 dá 2, x2 por x dá x. Então, tá vendo que é como se eu tivesse tirado para fora. 36 por 12 dá menos 3 e o x corta com x, igual a zero. Tudo que eu fiz aqui foi tirar o 12x e botar aqui fora. Quando é que o produto de dois números é zero? Um número é o 12x e o outro número é esse que está entre parênteses. Então, só vai dar zero se 12x for igual a zero. X igual a zero sobre 12. X igual a zero. Tá ok. E este aqui sendo zero, ou este aqui poderá ser zero. Prosseguindo, para nós achar, né? Vai dar x ao quadrado mais 2 vezes x menos 3 igual a zero. Tá, pessoal, agora nós temos que usar Bhaskara aqui. Então, já achamos uma raiz. Aqui, ó, usando o Bhaskara, já estou enxergando que as duas raízes serão por Bhaskara. Vocês fazem usando a forma de Bhaskara. Eu já vou colocar direto aqui, porque o objetivo não é ficar extraindo a forma de Bhaskara. É menos 3 para uma e mais 1 para outra. Tá aí, as três raízes eu já achei. Essas duas de baixo aqui eu usei Bhaskara. Então, agora, não terminei ainda. Terei que derivar em relação a y, porque tudo que eu fiz foi derivar em relação a x. Mas se a gente se lembrar bem o que eu tinha colocado no resumo, deriva em relação a x igual a zero e deriva também em relação a y igual a zero. Tudo que eu fiz foi derivar em relação a x
e achei essas três aqui, x igual a 0, x igual a menos 3, x... Então, vamos derivar agora em relação a y. Então, f em relação a y, fazendo direitinho aqui, vai dar... Se eu derivar 3x, não tem y, vai ser 0. Se eu derivar 8x3, não tem y, em relação, é 0. Do 18x2 também vai dar 0. Só aqui que tem y, já começa... Então, passando para frente aqui, tá? Este deu 0, este não tem y, deu 0, e este também deu 0. Este aqui agora passa para frente, derivada em relação a y, mais 12y, derivada em relação a y, mais 12 vezes 1, derivada em relação a y, menos 0. Passando a limpo só o que interessa, ficou 12y mais 12. Pronto. Feito isso, eu tenho que igualar a 0, né? Então, 12y mais 12 igual a 0. 12y igual a menos 12. Y igual a menos 12 sobre 12. Y igual a menos 1. Então, achamos, né? Mais facilmente, né? Agora eu vou fazer todas as combinações. Eu vou chamar isso aqui de ponto 1. Os pontos é o x combinado com o y. Então, ponto 1 vai ser 0 com menos 1. Ponto 2, aí tem o outro ponto 2, vai ser menos 3 com o mesmo menos 1. E, opa, esse é o ponto 2, quer dizer. Agora que vem o ponto 3, são 3 pontos, vai ser 1 com menos 1. Tá aí. Os 3 pontos críticos. Alguns deles poderão ser máximo, mínimo ou cela. Então agora já fizemos a primeira parte, determinei os pontos críticos, né? Só para relembrar, já coloquei. Então eu fiz só essa primeira parte, achei os pontos críticos, são 3. Agora eu vou achar o hessiano, montar, né, a matriz do hessiano. Tem que achar a derivada segunda com x, derivada x depois com y, derivada de x depois y e derivada de y com y. Então vamos montar essa matriz, vamos achar esses termos aqui, derivada segunda, de segunda ordem para cada um deles. Então vamos fazer aqui nessa folha, né? Eu tenho que achar derivada em relação a x, derivada x. Então, derivada de segunda ordem em relação a x, em relação a x. Uma vez que eu já tenho em relação a x aqui, eu posso continuar passando... isso aqui é o segundo passo. Primeiro passo feito, segundo passo. Derivada x, derivada x, de novo em relação a x, passa para frente, 36x ao quadrado, passa para frente, mais 48 vezes x, menos, passa para frente, aqui, essa aqui é a derivada de x é igual a 1, então dá 36, tá aí, pessoal. Derivada de segunda ordem, x, e depois em relação a x de novo. Depois a derivada x com y. Então, derivada com x, agora com y. Ora, derivada em relação a y é 0. Derivada em relação a y é 0, porque nem tem y. Então, vai dar 0. Todos vai dar 0, tá? Então, já achamos derivada. Agora, derivada yx. Agora, começa com y. Eu comecei com x, vou começar com y. Derivada yx vai dar... Derivada y está aqui. Em relação a x, não tem x, dá 0 e 0. Então, também dá 0. Essas duas aqui a gente já sabia que tinham que ser iguais, né, pessoal? Ó, esta e esta. E aí a derivada y. Olha, derivada de 12y é 12.
Derivada de 12 somente sozinho é zero, não precisa colocar. Tá tudo aqui, pessoal. Ok. O que nós temos que fazer agora?